Bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. É com prazer, imensa alegria que mais uma vez juntos estamos nesta manhã, dia que Deus nos deu. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus bendito, louvado, agradecido seja o teu nome. Te louvamos, te adoramos, porque tu és Deus, o nosso Senhor. Deus amado, nesta manhã, que vamos ouvir a tua palavra, que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, sermos edificados, abençoados com a tua palavra. Deus abençoe a pessoa que vai ministrar a tua palavra, que ela seja, Senhor, iluminada, abençoada por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Façamos a leitura bíblica em Romanos, capítulo 8, verso 31 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Nada nos separará do amor de Deus. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça na fé, na palavra, que nada venha nos afastar do seu amor. E seguiremos com louvor, o estudo bíblico, às 19h15, culto. Te aguardo neste mesmo canal. Obrigada pela sua atenção, sua companhia, um carinhoso abraço. Tenha uma ótima semana, repleta de boas notícias. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Para
a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem nessa manhã de domingo, dispostos, com muita vontade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando essa revista de adultos da editora Fé, e nós estamos estudando sobre as marcas de uma igreja saudável. Hoje nós vamos ter o privilégio de estudarmos mais uma das belíssimas lições que tem nessa revista. Mas antes, eu convido os irmãos a orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, é em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor, que nós nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor, com o objetivo de louvarmos, bendizermos o nome do Senhor, glorificarmos ao Senhor por tudo que o Senhor é em nossas vidas, Pai. Obrigado
pela graça maravilhosa, pela misericórdia que o Senhor tem de nós todos os dias. E obrigado, Senhor Deus, porque somos salvos em Cristo Jesus. Estamos aqui para aprendermos mais da palavra que o Senhor nos deixou para nos orientar durante o tempo em que nós estivermos passando aqui pela terra, Senhor Deus. Seja conosco nessa manhã, nesse estudo, que o Espírito Santo do Senhor nos dê sabedoria. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos estudar a nossa lição de hoje. Nós estamos falando sobre a pureza das vocações na igreja. Essa é a parte 2 de 3, porque a lição é grande. Eu dividi em 3 partes para nós podermos estudar assim, mais devagar, compreendendo melhor. O texto básico, que nós já lemos inteiro, é 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 40. Se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, faz favor, podem abrir a Bíblia ou o aplicativo, pois nós estamos modernos, podem abrir para acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o casamento, mas é o casamento na visão cristã. O primeiro texto que nós vamos ler é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler de 2 a 6, porque o texto inteiro nós já lemos na semana passada, mas é bom que os irmãos releiam o texto todo. Mas hoje nós vamos ler em 2 partes. Então vamos ler. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Continuando, 1 Coríntios 7, versículos 10 a 16. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Palavras do Senhor. Amém? Então, de acordo com o texto que nós lemos, sobre o casamento, Paulo tem algumas recomendações. Aqui nós temos a ilustração aí de uma família, marido, mulher, filho, estudando a palavra do Senhor, procurando manter a família
nos caminhos do Senhor, conforme as recomendações bíblicas, principalmente de Paulo na Bíblia. Deus criou o casamento. Ele criou o homem e a mulher. Deus formou a família. Nós vivemos falando, família é projeto de Deus. O sexo não é desprezado na Bíblia. Pelo contrário, Deus criou o sexo para abençoar o homem e a mulher. Nós não podemos deixar de lembrar a todo instante que é através do sexo que a raça humana se perpetua. É através do sexo que nós nos multiplicamos. É através do sexo que Deus nos dá o sopro da vida, né? Quando nós nascemos, que Deus nos cria, que Deus nos faz. Por causa da porneia, que significa em grego, né, imoralidade, os homens e as mulheres são chamados ao casamento. Isso nós lemos, no versículo nós lemos lá, 1 Coríntios 7, versículo 2. Né? Então, fomos chamados ao casamento. Ou seja, o casamento é santo para a santificação do ser humano. É através do casamento que o amor de Deus ele é reproduzido. O homem que tem o dom para ser casado, o homem que tem o dom para ter amor pela sua mulher, tem que ter amor pelos frutos que vierem dessa união, pelos filhos, netos, bisnetos, e assim o casamento é abençoado. Nós temos ali, ó, o amor é o dom supremo. Aí fala, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, né? Lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, esse nós conhecemos, nós sabemos até de cor. Esse versículo é cantado em verso e prosa, né? Então, o verdadeiro amor é aquele amor que tem dentro da família, que tem dentro do casamento, onde a mulher já não tem mais poder sobre o seu corpo, ele pertence ao marido, onde o marido já não tem mais poder sobre o seu corpo, ele pertence à mulher, onde um se doa ao outro, sexualmente, emocionalmente, moralmente, e formam a família. Então, seja, mais uma vez, o casamento é santo para a santificação do ser humano. Paulo não diz que o casamento é um segundo plano. Ele diz que o casamento é um meio de santificação. Na carta aos Efésios, ele diz que o casamento é um mistério, ou uma união espiritual entre homem e mulher. Casamento é coisa criada por Deus, é coisa séria. O homem que tem o dom de se casar, ele tem que ter amor, ele tem que ter dedicação à sua família. Há algo importante no casamento. Ao contrário da cultura machista da época de Paulo, tanto judaica como grega ou romana, o homem e a mulher, ambos, têm o dever de ser bênçãos um na vida do outro do ponto de vista sexual. A mulher não está a serviço do homem e o homem não está a serviço da mulher. A função de ambos no casamento é abençoar a vida do outro com o sexo. Quem domina o corpo do marido é a esposa. Quem domina o corpo da esposa é o marido. Paulo expressa uma mutualidade e uma cumplicidade específica no casamento. O marido e a esposa não podem e não devem se privar do sexo, a menos que seja de mútuo consentimento. Paulo utiliza como única forma de abstinência sexual a consagração à oração. Então, irmãos, o homem que nasceu para viver no celibato, para ser um celibatário, como nós já vimos na aula anterior, ele pode ser líder numa igreja, ele pode ser líder na sociedade, ele tem esse direito. E Paulo diz que até é melhor porque ele tem mais tempo para cuidar das coisas de Deus.
né, da comunidade cristã. Mas o homem que casa, né, que tem o dom de ser casado, um homem que quer viver uma vida sexual, um homem que quer ser usado por Deus para proliferar, para ter muitos filhos, para que a família seja grande, abençoada, ele e a mulher têm que ter sexo, têm que praticar sexo. Quando a gente encontra com um casal que fala, mas a vida de marido e mulher chega num ponto que já é só amizade mesmo, é só compromisso, é só criar os filhos, não tem mais sexo. Tem algo errado aí, irmãos. Porque só existe uma forma de abstinência sexual, a consagração, a oração. Quando as coisas estiverem indo bem, quando o inimigo lá, o Satanás, começar a querer investir contra a família, que é um projeto de Deus, e o marido começa a se afastar da esposa, a esposa começa a se afastar do marido, o casamento começa a ficar mais como uma amizade, é hora de ter sim, parar um pouquinho, separar um do outro e ambos orarem, buscar a Deus, pedir a Deus avivamento sexual, porque a gente tem que pedir, é um assunto que às vezes a igreja deixa de tocar, deixa de falar, mas é através do sexo, através do casamento, da união do homem com a mulher que nós existimos. É um para abençoar a vida do outro. Abençoar de que forma? Né? Hoje em dia não dá, como antigamente, para se ter muitos filhos. Quantos Deus mandasse, era assim que eles diziam. Hoje, filhos, a gente tem como controlar, nós temos menos filhos. Mas se for um, se for dois, se for três, que sejam pessoas abençoadas, que vão dar continuidade à propagação do Evangelho, à mensagem de Jesus Cristo. Vocês servos de Deus, pessoas aptas ao trabalho, pessoas salvas em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós temos que pensar o seguinte: sexo no casamento existe, é importante entre o homem e a mulher. Um não deve privar-se do outro, não deve se afastar do outro, para não dar margem ao inimigo entrar e querer destruir a família. Opa. A mulher não pode utilizar o sexo como moeda de troca. E nem o marido se abster da mulher por algum problema específico. O casal não pode se afastar sexualmente um do outro, pois o casamento tem uma finalidade: a satisfação e a alegria dos cônjuges. Então, não é só para ter filhos, criar filhos, não. Um tem que dar prazer para o outro. Não é feio, não é errado. Entre marido e mulher é permitido carinhos e até mesmo carícias, né? Vamos dizer, da palavra correta. Amém, irmãos? Olha só que bonitinho. Casal dormindo, pezinho com pezinho, né? Marido, mulher. E é assim que tem que ser. Não importa as lutas que enfrentaram no dia a dia, não importa as dificuldades que tiveram que enfrentar como família, como pais, como os avós, como, né, marido, como mulher. Mas à noite o casal tem que dormir feliz. Um dando prazer para o outro. Aí, ó, pezinho com pezinho. Só há uma condição, a abstinência sexual no casamento, como nós já falamos, a consagração, a oração. Se os dois não conseguem, devem voltar a viver normalmente para não serem tentados por Satanás. É o alvo, né? A família. É difícil entender o termo tentação aqui. Se Paulo está fazendo referência à imoralidade, que é a porneia, como nós vimos lá no versículo 2, isso pode ser o adultério no caso de pessoas casadas. O casal que se priva do sexo está propenso ao adultério ou às imoralidades sexuais. Infelizmente, né, irmãos? Muito raramente, um casal que não pratica sexo, os dois se mantêm no celibato, né? Os dois serão celibatários. Vai haver traição, o inimigo
Ele fica esperando uma brechinha para entrar e destruir, e é por aí que ele entra. É essa portinha que se abre para que ele entre. Olha que tristeza, né? Marido e mulher e uma terceira pessoa envolvida no relacionamento. A gente olha isso, a gente fala, que absurdo, mas nós fechamos os olhos, porque socialmente falando, nós conhecemos inúmeros casos dessa forma, né? Então, marido e mulher têm que cuidar um do outro. A mulher tem que se preparar para o marido tem que se preparar para a esposa, tem que cuidar da parte emocional, tem que cuidar da parte psicológica, tem que cuidar da parte espiritual, orar e principalmente da parte sexual. Casamento tem que ser por inteiro, não existe casamento pela metade. Todas as funções de um casamento devem ser cumpridas pelo marido e pela mulher, para que o inimigo não entre e destrua o casamento. No versículo 27, Paulo ensina que se alguém está casado, não se separe, mas se está solteiro, não procure mulher. No versículo 28, diz que deseja poupar da aflição na carne. Quer dizer, a vida de solteiro é difícil, mas estar casado também tem seus espinhos. A família é abençoada, mas quem deseja ter mulher ou marido e filhos deve estar disposto a sofrer as dificuldades da família. Não existe família perfeita. Todas as famílias têm dificuldades, passam por períodos difíceis, por provações, mas se o marido e a mulher estiverem unidos entre si, preparados em oração, espiritualmente firmes, orando pelos filhos, tudo vai passar, né? As dificuldades serão superadas. E quando eles estiverem bem velhinhos, sentados lá, um agarradinho na mão do outro, que é o sonho de todo casal, como a dona Odete e o seu Daltro, né? 50 e tantos anos de casado, olhando para frente e ver a família que eles constituíram, enorme, a partir dos dois, isso aí deve dar muita satisfação, muita alegria, irmãos. Isso aí é o preço, né, que eles, a recompensa do preço alto que eles pagaram, se mantendo como marido, mulher, família, né, deixando tudo para lá, da casa dos pais, sua parentela, e juntando os dois para formar a família. Uma recompensa muito grande, que é ver uma família formada, e principalmente uma família espiritualmente servindo ao Senhor, firmada na fé. Amém? É assim que nós queremos a nossa família. É assim que Deus quer a nossa família. É assim que nós queremos e é assim que, em nome de Jesus, a nossa família será. Quando nós estivermos bem velhinhos, se olharmos para trás, se olharmos para a nossa família, nós vamos ver quantas bênçãos Deus fez em nossa família. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Salmo 127, versículos 5 a 5a. Então é isso, os filhos são herança do Senhor. E os filhos são frutos do casamento, da união entre um homem e uma mulher. E um casal que tem uma relação abençoada por Deus, que vive um para abençoar o outro, deixa dar bons exemplos. Os filhos vão seguir o mesmo caminho, vão querer ter a mesma vida que os pais tiveram. Glória a Deus por isso. Que nós sejamos, que nós possamos ser bons exemplos para os nossos filhos. Não importa em qual condição que nós estejamos, se no celibato ou se no casamento, nós temos que seguir o que a Bíblia nos ensina, dando bons exemplos para os nossos filhos, ensinando a eles que o dom quem dá é Deus. O dom para não se casar e o dom para se casar. Mas que nós temos que ser servos do Senhor e servir ao Senhor em qualquer das duas condições. O casamento se configura na prática de renúncias. A mulher renuncia sua vida pelos filhos e pelo marido. O marido renuncia seus projetos pessoais e coloca a família em primeiro plano. Paulo
não tem uma compreensão negativa do casamento. Apenas sinaliza que o casamento é a formação da família, e a formação da família demanda do ser humano tempo de qualidade para a dedicação do marido à esposa e aos filhos. Se eu sou pai de família, se eu tenho mulher e tenho filhos, eu tenho que ter tempo para eles. Eu tenho que cuidar deles. E cuidar não é somente manter financeiramente. Não, cuidar é sentar, é conversar, é conhecer um a um, é saber quais os sonhos, quais os anseios de cada um deles, é ajudar no que for possível, é dar exemplo, exemplo moral, exemplo social, exemplo espiritual para os filhos e principalmente, irmãos, orar pelos filhos, orar pelo esposo, orar pela família, né? Pela mulher, pela família em si. Ter família é abdicar de projetos pessoais para o cuidado do outro, o cônjuge e os filhos. Agora, triste é quando o casal não vive esse tipo de vida que Paulo ensinou. É quando o casal não pratica mais sexo, não tem mais paciência um com o outro, não dá atenção para o outro. O inimigo entra, coloca aquela terceira mãozinha junto, seja ela masculina, seja ela feminina. Ela entra na destruição. Aí a família sofre uma ruptura. Marido para um lado, mulher para o outro e filhos no meio. Aí, infelizmente, é triste. É o tal do divórcio, que é outro tema importante tratado por Paulo, quando ele fala de casamento, é o divórcio. O casamento para Paulo é indissolúvel. Paulo viveu uma sociedade imoral e sem compromisso, a sociedade de Corinto. Certamente, o apóstolo recorda-se, no seu ensino das palavras de Jesus, sobre o divórcio, conforme registrado lá em Mateus 19, de 3 a 11. Então, nós sabemos que a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas. Né? Nós já estamos estudando desde o comecinho, desde o capítulo 1, nós vimos que a igreja tinha imoralidade, a igreja tinha, vamos dizer, filho morando com a esposa do pai, aquela confusão toda. Nós vimos que a igreja tinha vários tipos de seitas rolando entre elas, fazendo a cabeça um do outro. A igreja tinha divisão de líderes, uns Paulo, outros Apolo, outros Jesus Cristo, e aí ia Pedro, e aí ia. Então nós vimos que era uma igreja o quê? Problemática. Né? E também esse tema lá dentro, casamento, traição, divórcio, celibato, era uma coisa muito discutida dentro da igreja. Então, Paulo também quis orientar a igreja nesse sentido. E Paulo estava lá nesse meio. Né? Paulo, embora, quando ele escreveu essa carta, ele não estava em Corinto, certamente ele estava lá pelos lados da Mesopotâmia, por ali. Ele recebeu a carta, ele ficou sabendo da situação da igreja, ele quis ajudar, ele respondeu, né? E ele nos orienta nesse sentido, para que a igreja de hoje, irmãos, que também não é muito diferente, a maioria não é muito diferente da igreja de Corinto, todos esses problemas que tinha na igreja de Corinto, nós fomos olhar numa grande igreja, até mesmo pequena, nós vamos ver que existem, são atuais, são reais, né? E Jesus sabia disso. Né? Então, Paulo falou sobre isso, né? Sobre esse tema importante. Olha só, quando há divórcio, quando o casamento não dá certo, quando o casamento é desfeito, além do coração partido, porque há sofrimento, há também as brigas judiciais por causa de herança, sempre um fica passando necessidade, e o pior, os filhos também ficam divididos. Né? Os filhos não entendem o que estava acontecendo, os filhos ficam com uma visão negativa de família. Não é? É um prejuízo. Então, o divórcio é aceito,
foi falado na Bíblia, foi tratado na Bíblia, no tempo de Paulo já tinha, né? Lá no Antigo Testamento já tinha, nós sabemos disso, foi criado lá, foi instituído por lá. Mas nós temos que pensar o seguinte, nós temos que ensinar para os nossos filhos, quando forem se casar, que procurem se casar com a pessoa certa, observar. O período de namoro não é para praticar sexo, fazer o que quer. O período de namoro é para conhecimento, para um conhecer melhor o outro, a família do outro, para quando se unirem, que seja uma união duradoura, indissolúvel, porque embora a gente aceite, embora tenham muitos divorciados que a gente conheça, nós sabemos que há sofrimento. Mesmo que o homem reconstrua a vida com outra pessoa, a mulher reconstrua a vida com outra pessoa, aquela ruptura deixou sofrimento. E sofrimento que às vezes nunca mais cicatriza. Ferida que nunca mais, olha, o coração se parte. Né? Não vai ser a mesma coisa. Ah, agora eu sou feliz. Tá, você está feliz, tá, tudo bem, mas está feliz sim. Mas você seria feliz se realmente seu casamento tivesse dado certo. Se você estivesse com a sua esposa, envelhecendo com ela, vendo os filhos crescerem, os dois juntos em oração, ajudando, orientando os filhos, você seria mais feliz. Né? Então, realmente, o divórcio causa um grande estrago na sociedade secular, principalmente na sociedade cristã, né? Entre nossos irmãos de fé. Amém? Todos concordam com isso? Eu sei que, às vezes, é inevitável, por enésimo motivo, mas o ideal é que não existisse. Né? Então, vamos ler a palavra do Senhor aqui que diz: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele quem? Jesus, né? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Não é para o marido se separar da mulher, nem a mulher do marido. Os rabinos tinham duas interpretações. Peraí, só um pouquinho. Acho que eu errei, faltou aqui, né? Desculpe, irmãos. Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhes os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua esposa, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, é o que citamos lá atrás, né? Mateus 19, 3, 11, a opinião dos rabinos e de Jesus sobre o divórcio. Então, o que Deus uniu, que o homem não separe. Está falhando aqui meu computador, por isso que aquela hora achei que estava. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, por que dói quando nós separamos o nosso marido? Ou um marido se separa de sua esposa, que os filhos ficam no meio, divididos. Dói porque quando o homem se une com uma mulher, os dois se tornam uma só carne. Então, quando se torna uma só carne, quando separa, rasga, sangra, machuca. Não só o coração, irmão, o corpo todo. Né? Então, Jesus responde: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas, às vezes, como nós falamos,
é impossível, né, isso não acontecer. Então, não é para o marido se separar da mulher, nem a mulher do marido. Os rabinos tinham duas interpretações sobre o divórcio. Um grupo dizia que somente as relações sexuais ilícitas, quer dizer, as traições, né, permitiam o homem se divorciar da mulher. Outro grupo dizia que se a mulher fizesse uma indecência, uma pornéia, uma imoralidade, que não fosse da ordem sexual, o marido estava nas condições de fornecer carta de divórcio para a esposa. Então, se a mulher cometesse qualquer outro ato que aos olhos do marido não fossem bons, ele podia também se separar dela. Olha aí, no caso, uma mulher sendo, né, repudiada, maltratada pelo marido. Cena triste, irmãos, que a gente vê aqui e fala, poxa, mas a violência sexual, a violência contra a mulher já vem desde o judaísmo, não é só nos tempos de hoje, né? Naquela época, as mulheres eram tratadas dessa forma e também como ainda hoje o é, né? Que Deus tenha misericórdia, né, dessas pessoas que cometem essas coisas horríveis. Mulher contra homem, homem contra mulher, e às vezes dentro de um lar, perto de criança, destruindo o futuro, né, de uma criança que podia ser tão promissor, é traumatizado, enxergando homem e mulher, relacionamento, casamento, de forma negativa. Então, Jesus ensina que o casamento é indissolúvel e que o divórcio existe por causa da dureza do coração do homem e da mulher. Paulo, na mesma direção, ensina que quem se casou deve se reconciliar ou viver sem contrair um novo casamento. Ah, mas viver sem contrair um novo casamento não é viver abrasado em imoralidade, saindo com uma hoje, com outra amanhã sem compromisso. É viver no celibato, sem praticar sexo. Sexo só é abençoado por Deus quando for dentro do casamento. Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Paulo abre apenas uma concessão à separação, quando um dos cônjuges não confessa a fé cristã. Mas Paulo não incentiva o divórcio mesmo nestes casos. Mas aí não é julgo desigual? Esse julgo desigual é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? Não é bom que um rapaz se case com uma moça que não seja cristã. E não é bom que uma moça cristã se case com um rapaz que não seja cristão. Mas se apaixonarem e quiserem casar, um acaba sendo abençoado pelo outro. E os filhos dessa união também serão santos, serão abençoados. Então, não vamos julgar, né? É lógico que se a mulher é cristã, concordou em se casar, a Bíblia fala morar juntos, né? Concordou em se casar com um homem que não é cristão, ela vai falar de Jesus para ele, ela vai orar por ele, ela vai convidá-lo para ir à igreja e no momento certo, o Espírito Santo de Deus vai agir. E é assim que o marido também que se casa com uma mulher não cristã deve pensar. E a mulher cristã, o marido cristão deve procurar falar de Deus, pregar o evangelho para os filhos, evangelizar os filhos, para que eles também sejam abençoados e sigam o caminho da fé, né? Sejam salvos em Cristo Jesus. A fé cristã, somente nesses aspectos, é mais importante que o casamento, né? Então, nessa hora, a fé está acima de toda e qualquer coisa, né? Então, foram morar juntos, tem que se casar, a sociedade tem que aceitar, a comunidade cristã tem que ajudar, tem que orientar. Este é o ensinamento de Paulo acerca do divórcio. Então, irmãos, eu espero que nesse estudo, né, que nós tivemos hoje, a gente abra nossos olhos, que a gente tenha uma visão do que a palavra de Deus fala sobre o casamento, sobre o divórcio, e que nós possamos ter inteligência, orientação do Espírito Santo, para nós orientarmos as pessoas que estão ao nosso redor, né, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, nossos vizinhos, todos quando forem se casar, para casar com esse objetivo.
É assim que tem que ser um casamento abençoado por Deus, cristão, né? Aqui em Colossenses 3,14 eu coloquei, ó, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, a união entre duas pessoas tem que ter amor. E o amor, ele não é só numa área, o amor abrange tudo. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, o casal tem que estar sempre juntinhos, sempre em comunhão com Deus e sempre com suas obrigações de marido e mulher em dia. Lá em Gênesis 2,24 diz, é por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, uma nova família, um abençoando o outro e Deus abençoando os dois e cumprindo com o dom e a vocação que Deus deu para ambos. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo de Deus crave essas palavras em nossos corações e que nós saiamos daqui hoje cheios de vontade de falar para os irmãos. Que Deus coloque pessoas que precisam ouvir, precisam saber o que nós aprendemos em nosso caminho, que nós possamos auxiliá-los. Em nome de Jesus. Tenham uma boa tarde e até a noite no nosso culto de adoração ao Senhor.